Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das lendas urbanas mais famosas do Brasil. É uma história que, olha, assombra as ruas de Belém do Pará há quase 100 anos. Tô falando, claro, da moça do táxi. Sabe, tem umas histórias que são tão parte de uma cidade que elas meio que ganham vida própria. Elas vão sendo contadas e recontadas de geração em geração, e aí de repente a gente já nem sabe mais o que é verdade e o que é folclore. E o conto da moça do táxi é exatamente isso. É a nossa versão de um clássico do terror mundial, a tal da caronista fantasma. Então, vamos direto ao ponto. A lenda começa como toda boa história de fantasma, né? Numa noite escura. Vamos conhecer a história que os taxistas de Belém andam cochichando por aí há décadas. Um relato que, olha, arrepia até quem não acredita em nada. A história clássica se desenrola quase sempre do mesmo jeito. Imagina só a cena. Fim de expediente, o taxista já está cansado, doido para ir para casa e pega uma última corrida. Quem entra no carro? Uma moça, jovem, muito pálida. E a viagem toda é naquele silêncio, sabe, meio tenso. Aí quando chega no lugar, ela vira e faz um pedido super estranho, que ele vá até a casa da família para receber o pagamento. É aí que uma corrida esquisita começa a virar uma história de terror. E aqui vem o ponto crucial da história. O motorista, meio confuso, talvez até um pouco irritado, bate na porta da família. E aí vem o choque. A pessoa que atende diz que a moça que ele descreve, bom, ela já morreu há anos. E para não deixar dúvida, a família geralmente mostra uma foto. E pronto, o motorista gela. É o rosto dela, da passageira fantasma, que ele acabou de deixar no portão. É nesse ponto que a coisa fica ainda mais fascinante. A gente fica se perguntando: será que isso é só uma historinha de terror, daquelas para assustar os taxistas novatos? Ou será que tem algo real por trás disso tudo? Uma tragédia de verdade? Pois é, lá em Belém, a crença popular tem uma resposta bem clara para essa pergunta. E essa resposta nos leva para uma história de verdade, tão trágica quanto a própria lenda. Acredita-se que essa aparição seja o espírito de uma moça que realmente existiu, de uma família importante lá de Belém. O nome dela, Josefina Conte. Então, quem foi Josefina? Ela era filha de um empresário italiano bem rico. E ela tinha uma tradição de aniversário muito legal com o pai. Ele dava para ela de presente um passeio de táxi pela cidade. Olha aí a ligação com os táxis, isso é super importante. Só que, infelizmente, a vida dela foi muito curta. Morreu com só 16 anos. E a lenda diz que é justamente essa tradição do passeio que ela continua repetindo, mesmo depois de partir. Agora, se a história já parecia estranha, se prepara. O que deixa tudo ainda mais maluco é que a própria história real da Josefina já tem os seus próprios acontecimentos bizarros, sabe? Coisas que aconteceram de verdade e que só fizeram a lenda crescer por quase um século. O caso mais famoso é este aqui. Pensa só. Anos depois da morte dela, um taxista bate na porta da família Conte. Ele começa a descrever a corrida que tinha acabado de fazer com uma moça. Aí, ele vê um retrato na parede, aponta e diz: foi ela, sem a menor sombra de dúvida. Imagina o choque da família ao ter que dizer para o motorista que aquela moça do retrato já tinha morrido há muito tempo. E não para por aí. O mistério fica ainda maior por causa de um detalhe no túmulo dela. O pai da Josefina encomendou uma lápide de mármore lá da Itália com uma foto dela gravada. Só que quando a lápide chegou em Belém, tinha um detalhe que não estava na foto original: um broche em forma de carrinho. Como assim? De onde saiu esse broche? Ninguém nunca soube explicar. Então, com uma história de verdade tão forte, cheia de mistérios, não é de se espantar que a moça do táxi tenha deixado de ser só uma história de fantasma, né? Ela virou parte da cultura, da identidade de Belém. A Josefina Conte acabou virando o que a gente chama de Santa Popular. O túmulo dela lá no cemitério Santa Isabel virou um ponto de peregrinação. As pessoas vão lá, acendem velas, fazem pedidos, rezam, tratam a menina da lenda como alguém que pode ajudar, que pode interceder por elas. E o que começou como um caos entre taxistas foi crescendo e tomou conta da cultura popular. O grande momento foi em 1972, com o livro do Alcir Monteiro. Ali a história explodiu para todo o Brasil. E depois disso, nossa, a história da Josefina foi contada de tudo que é jeito. Virou fotonovela, curta-metragem e até série de TV recente. Cada adaptação mantendo a lenda viva e garantindo que ela nunca fosse esquecida.
Mas é aquilo, né? Uma lenda boa de verdade não fica parada no tempo. Ela se moderniza, ela evolui. E com a moça do táxi não foi diferente. É que os relatos mais novos dizem que o espírito se atualizou. Ela não anda mais só de táxi, não. Agora, dizem que ela chama motorista de aplicativo. A lenda simplesmente se adaptou. Trocou o gesto de levantar a mão na rua pelo toque na tela do celular. Isso só prova que o folclore está mais vivo do que nunca. Isso tudo faz a gente pensar. A história da moça do táxi nasceu de uma dor real, de uma tragédia e dos medos daquela época. Aí fica a pergunta: quais das nossas histórias de hoje, sei lá, sobre tecnologia, sobre os nossos medos modernos, quais delas vão virar as lendas urbanas do futuro? O que será que vão contar sobre a gente nas noites escuras daqui a 100 anos?